Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, com mais uma exposição bíblica com base na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim o texto bíblico: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O apóstolo Paulo, na defesa da justiça que provém de Deus, faz alusão a uma passagem das Escrituras hebraicas que se encontra no livro do profeta Abacuque. Lá está escrito que o justo viverá da fé. A fé que independe das circunstâncias, das adversidades e das situações pelas quais o justo tem que passar. E o apóstolo Paulo, ao utilizar essa declaração do profeta, ele faz uma afirmação em defesa da justiça que é proveniente exclusivamente de Deus. Muitas vezes, as religiões querem firmar os seus postulados, as suas crenças nos méritos e nas práticas humanas. Esse texto foi responsável por atingir diretamente um monge agostiniano que tinha medo de raios e de trovões. Martinho Lutero abandonou os estudos na área do direito e se voltou para a vida religiosa, para o monastério, depois de ter passado por uma noite tenebrosa na qual raios e trovões estavam solapando a sua confiança em Deus, a sua esperança e acentuando o seu medo de morrer. Ele faz uma promessa para se escapar, ou se tivesse escapado, ou se escapasse daquela situação, iria se dedicar à vida religiosa. A vida de Martinho Lutero ainda foi marcada pelo medo, pelo temor, pelo receio da sua alma ser lançada no inferno e na condenação eterna, até que esse monge que tinha medo de raios e trovões fosse atingido em cheio pela graça de Deus e pela justiça que provém de Deus ao ler esses versículos na Epístola de Paulo aos Romanos. Isso porque aqui nós entendemos que a única coisa da qual nós podemos nos orgulhar não pode ser de nós mesmos, muito menos dos nossos méritos, dos nossos feitos perante Deus, mas que nós somos salvos por Deus através do Evangelho, da boa nova, dessa mensagem que nos chega da parte de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho do Messias, é o Evangelho que vem da parte de Deus, é a boa nova que vem de Deus. E é essa boa nova que com poder pode salvar a todo aquele ou aquela que crê e que acredita nessa boa nova, nesse Evangelho. E esse é um Evangelho inclusivo, que nada tem a ver com etnias, com arrogância e prepotência nacionalista de alguém que acha que porque é de um lugar ou de outro, porque é judeu, porque é grego, porque é gentil, todos podem ser alcançados por esse Evangelho. Todos, indistintamente, desde que creiam no Evangelho de Cristo, podem ser salvos, porque a salvação é uma providência divina,
A salvação, ela vem do próprio Deus. Paulo diz na sua epístola aos Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém venha se gloriar dessa salvação, mas é pela fé e pela graça, o favor imerecido de Deus que justifica o ser humano. O versículo 17 diz que é porque nele, nesse evangelho, nessa revelação que nos atinge, que nos vem de cima, que é proveniente de Deus, é nele que se descobre a justiça de Deus. Nós somos declarados justos. Paulo desenvolve esse tema no capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Nós somos declarados justos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela salvação que Cristo nos providenciou. De fé em fé. De modo que ao longo de todo o processo, nós estamos caminhando na fé, a partir da fé de Abraão, agora a fé que nós temos depositada em Cristo, e é nessa fé que nós reafirmamos e aceitamos essa salvação que vem de Deus. Amado ouvinte, meu amado irmão, minha irmã, nós vivemos em tempos que, às vezes, o evangelho tem sido substituído por uma justiça própria. Nos tempos de Jesus, muitos religiosos tentavam firmar a sua aceitação divina nas suas práticas religiosas, nas suas crenças religiosas, mas a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que é contra a religião meramente humana, os preceitos humanos, as torres de Babel que nós construímos na tentativa de chegar a Deus pelos nossos próprios caminhos, entendimentos, pelas nossas projeções e religiões humanas. Somente o evangelho de Jesus Cristo nos justifica, nos salva e nos aceita e nos torna aceitos diante de Deus. Portanto, leve a sério o evangelho de Jesus Cristo, do qual nós não temos motivo para nos envergonhar, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele acreditam. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia.